Ciência e tecnologia, cultura e planejamento urbano, os candidatos terão uma oportunidade ímpar de buscar convencer o eleitor de que suas ideias e seus projetos são os mais adequados para atender às inúmeras demandas que fragilizam a população, mas, acima de tudo, de que sejam capazes de responder aos desafios presentes e futuros de promover o desenvolvimento harmônico e sustentável do nosso município. Com mais essa iniciativa, as instituições de educação superior de Campos dos Goytacazes reafirmam seu compromisso com a democracia e o seu fortalecimento e se colocam de maneira intransigente na defesa do princípio de que a população sempre deve ser soberana na escolha dos dirigentes de sua nação. Não poderíamos deixar de registrar nossos sinceros agradecimentos a todos os meios de comunicação que prontamente se uniram ao FIDESC para a cobertura e transmissão desse debate. São eles: Terceira Via TV, Plena TV, TV O Diário, Rádio Educativa e Rádio Continental. Registramos também, com gratidão, o empenho e envolvimento de tantos colegas servidores de nossas instituições que, de maneira abnegada, não pouparam esforços para a realização deste momento democrático. A todos vocês, as comunidades acadêmicas das nossas instituições de educação superior, especialmente a nossa UENF, que nos acolhe, e a toda a imprensa que cobre este evento, nosso muito obrigado. Neste momento, retorno a palavra ao nosso ilustre mediador, Aldefran Lacerda, para que, com maestria, conduza nosso tão esperado debate entre os candidatos a prefeito de Campos dos Goytacazes. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao presidente do FIDESC, que vamos dar início agora ao esperado debate dos candidatos à Prefeitura de Campos dos Goytacazes em 2016. Com os candidatos aqui presentes no palco, do Centro de Convenções da UENF, ocupando suas tribunas por ordem de sorteio feito há minutos atrás, com a participação de seus assessores credenciados e dos candidatos também, vamos a alguns avisos importantes. O debate Eleições 2016 do FIDESC está sendo transmitido ao vivo pela Plena TV, do Grupo Folha da Manhã, pela TV O Diário, do Grupo Diário, pela TV Terceira Via, do Grupo Terceira Via. Também estão fazendo transmissões ao vivo, as rádios Continental AM, 1270 kHz, do Grupo Folha da Manhã, e a Rádio Educativa 107,5 FM, rádio da Fundação Cultural de Campos e do Centro Universitário Fluminense, o Uniflu. Em função do horário da Voz do Brasil, veiculada de segunda a sexta-feira, obrigatoriamente, das 19 às 20 horas, a transmissão ao vivo da Rádio Educativo, durante esses 60 minutos, ou seja, apenas das 19 às 20 horas, será feita através da internet, que voltará depois ao ar ao vivo. Para acessar pela internet, o interessado deve baixar o aplicativo, digitando na loja de aplicativos apenas a palavra Uniflu. O debate também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. O interessado deve acessar digitando FIDESC Campos, ou, se preferir, o canal do IFE, também no YouTube, digitando IFTube, com 2 Fs. Ouvintes e telespectadores também podem enviar suas perguntas sobre os temas ciência e tecnologia, cultura, educação e planejamento urbano até o final do segundo bloco, através do Facebook FIDESC Campos e da hashtag DebatesFIDESC. O debate dos candidatos a prefeito tem a duração de aproximadamente 2 horas e meia. Primeiro bloco. Iniciando o primeiro dos 4 blocos previstos no regulamento aprovado pelos candidatos, solicitamos aos presentes que desliguem os celulares e ficam suspensas as fotografias e as imagens particulares, passando a transmissão a ser feita apenas e exclusivamente através dos canais previamente credenciados, conforme a autorização do Tribunal Regional Eleitoral. Neste bloco, cada candidato terá um tempo de 3 minutos para a apresentação inicial.
os candidatos Chicão Oliveira e Caio Viana, eles desconfirmaram a presença. O candidato Chicão justificou a sua ausência em função de uma afonia pelo debate de ontem e pela campanha que ele desenvolveu hoje na região norte do município. E o candidato Caio Viana justificou pelo excesso de compromissos na sua agenda de hoje. Mas, como diz o regulamento, o debate pode ser começado com 2/3 dos candidatos que concorrem a essa eleição, conforme também determinou o TRE. Pela ordem do sorteio realizada minutos atrás, o primeiro a falar é o candidato Nildo Cardoso, da coligação Agora é para Mudar. Candidato, 3 minutos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, na UENF, e também agradecer a todas as entidades representativas do meio universitário e o meio de comunicação. Agradecer também aos companheiros presidentes, os candidatos, assim como... E dizer da importância desse debate. Eu acho que algumas pessoas não entendem a importância que as universidades têm para a nossa cidade e, com certeza, para a nossa região. Porque hoje nós temos um polo e representamos hoje praticamente quase 25 mil estudantes no nosso município. Eu, como Cerami, no meu 3º mandato de vereador e como ceramista há 27 anos, nós temos parceria com relação à questão da FENORTE, que infelizmente foi extinta e que agora nós vamos buscar através da UENF para que possamos ter aqui na nossa cidade a certificação. Obrigado. Desculpa, exatamente pela falha aqui do microfone, mas buscarmos, em função da extinção da FENORTE, a parceria com o ENF para que possamos ter os produtos da nossa cidade. Quando eu falo os produtos da nossa cidade, não é só o segmento cerâmico, mas todo o segmento produtivo da nossa cidade e da nossa região, a certificação aqui na UENF, já que hoje essa certificação é feita no Senai de Três Rios, onde nós temos que transportar para Três Rios os nossos produtos e também aguardarmos a certificação lá em Três Rios, coisas que não tem sentido, exatamente pela importância que nós temos aqui, pelos técnicos formados, pelo laboratório que já existe e que infelizmente ainda não foi viabilizado, não foi colocado à disposição desse segmento, que são 120 empresas em Campos, e que gostaríamos que hoje nós debatêssemos esse assunto, que é importante. Nós queremos também agradecer a oportunidade de estar aqui falando dessa candidatura, uma candidatura que foi uma iniciativa não só de Nildo Cardoso enquanto vereador, mas de Nildo Cardoso enquanto um vereador de 3 mandatos, Nildo Cardoso enquanto empresário de mais de 30 anos e com mais de 43 anos de serviço. Então, eu quero me colocar à disposição para que possamos aqui discutir em bom nível, o melhor possível. E nós não estamos aqui buscando disputa nem brigas para assumir a responsabilidade do município de Campos, porque sabemos que, assim como o Estado e a União passa por sérias dificuldades financeiras, nós estamos aqui para discutir ideias e é o que nós gostaríamos de fazer e o faremos. Muito obrigado. Pela ordem de sorteio, com tempo de 3 minutos, Rogério Matoso, da coligação Se é para Mudar, Vamos Mudar de Verdade. Bom, boa noite a todos que estão presentes aqui no auditório. Aldefran, boa noite especial ao professor reitor Jefferson Manhães. Obrigado, FIDESC, pela iniciativa, um debate que é sempre bom para elucidar a cabeça do eleitor, que eu vejo que está confusa, e nós temos uma decisão no dia 2 de outubro, esse próximo domingo, que vai direcionar o futuro da nossa cidade. Uma cidade que arrecada muito, uma cidade que tem um orçamento em relação ao resto do país, um dos maiores, e que decretou a falência econômica. Uma cidade
que não se aproximou do nosso polo universitário, que nós temos e temos bons trabalhos de conclusão de curso, bons diagnósticos em vários segmentos que irão no nosso governo direcionar e fazer com que a nossa administração seja mais eficiente, que ela consiga realmente trazer essa independência econômica, justamente porque iremos fortalecer os nossos fundos de pesquisa, e num país que precisa ser moderno, numa cidade também, nós temos que buscar novas fontes energéticas. Eu, quando fui vereador em 2008, fiz alguns acompanhamentos de ações da universidade, da UENF, acompanhei na questão da educação no campo e fui a Seis Marias, alguns assentamentos de terra, que a UENF levou a educação para diversificar e potencializar essa produção. Fiz e apresentei projetos de lei para energia solar e calha de reaproveitamento de água de chuva para todas as casas populares. E agora, como prefeito, nós vamos colocar isso na nossa administração pública e aumentar o diálogo. Nós temos um parque tecnológico que não saiu do projeto justamente por falta de diálogo com as universidades. Nós temos que aproveitar o que nós temos. Nós temos sol o ano inteiro, muito vento, e nós temos a universidade para trazer. Temos hoje grandes empreendimentos que são pouco utilizados, e nós vamos colocar nesse CEPOP que fica parado o ano inteiro um polo de cinema, como foi o sonho do Darcy Ribeiro, e está no plano da UENF, juntamente com escolas de artes e até para as nossas escolas dos carnavais, um grande barracão para que possa dar educação e potencializar e fomentar a nossa economia, que carece muito. Por isso, no dia 2 de outubro, vote 54, vote Rogério Matoso e você terá uma grande cidade. Pode ter certeza disso. Obrigado, candidato. O próximo candidato com tempo de 3 minutos é Rafael Diniz, da coligação Campos Vai Ser Diferente. Boa noite a todos e a todas, cumprimentando ao Aldefran, mediador deste debate, cumprimento também os companheiros candidatos a prefeito, Geraldo Pudim, Rogério Matoso, Nildo Cardoso, cumprimentar o FIDESC e cumprimento a todas as instituições de ensino que compõem o FIDESC, aqui presentes também, cumprimentar toda essa plateia formada por professores, por universitários e também funcionários da parte administrativa. É uma satisfação muito grande retornar a uma casa da qual sempre procuro fazer parte, que é o UENF, exatamente no exercício do nosso mandato de vereador, sempre procuramos aqui estar presente na defesa dessa grande instituição. E como sempre entendo, tantas cidades do mundo vêm buscar conhecimento, na nossa cidade, apenas o nosso, ou melhor dizendo, o Poder Executivo atual, esse desgoverno que aí está, não vem buscar conhecimento no quintal da nossa casa, conhecimento esse que é produzido em grande escala, em alta qualidade, por essas instituições que também compõem o FIDESC. Então, eu acho que é obrigação nossa, candidatos, estarmos aqui hoje, porque estar aqui hoje é já confirmar um compromisso com vocês, um compromisso com as instituições, e não há outra alternativa para transformarmos essa cidade que não seja por parcerias e principalmente pela principal parceria. A parceria que você vai trazer para você aquilo que falta hoje, conhecimento, tecnologia, de qualidade, que tem abundância em Campos, mas que infelizmente, como já disse, não é aproveitado por esse desgoverno que aí está. Campos, uma cidade de 4.000 km² de extensão, aproximadamente 500 mil habitantes, uma cidade que nos últimos anos recebeu uma imensidão, uma abundância de recursos, mais ou menos 20 bilhões de reais entraram nos cofres da Prefeitura de Campos, e que nós vemos uma cidade que perdeu chances e oportunidades. Chances e oportunidades para se desenvolver economicamente, socialmente e com sustentabilidade. Chances essas que foram desperdiçadas num momento de riqueza e que precisarão, e faremos isso, precisarão serem aproveitadas nesse momento agora de crise, mas de retomada da economia da nossa cidade. Isso nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, realizando parcerias com as instituições de nossa cidade. Campos é uma cidade imensa, como já disse, uma cidade de centro, uma cidade do interior,
mas que as localidades não são integradas. Então, um grande desafio nosso é também promover a integração de todas as nossas regiões, promover a integração de todos os bairros e de todas as localidades, buscando igualdade e sustentabilidade para todas elas e entre todas elas. Por isso que a nossa maior plataforma de governo é gerar, construir uma inovadora e uma gestão transparente que busca alternativas para diminuirmos a chamada royalties dependência, agricultura, turismo, mas principalmente ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia essa que já está pronta dentro das instituições que aqui hoje se fazem presente. Se o bom prefeito quiser realmente transformar essa cidade, basta entrar nessas universidades e promover a entrada dessas universidades, dessas instituições de ensino, também no poder público municipal. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Rafael Diniz. O quarto candidato do primeiro bloco sorteado é Pudim, do PMDB. 3 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, Helder Fran, que está mediando aqui o nosso encontro. Queria agradecer a FIDESC pela oportunidade desse debate e dizer que eu iniciei aqui a minha fala querendo fazer uma reflexão com os senhores e com as senhoras aqui presentes e também com quem está nos assistindo em casa. O Brasil passa por uma das maiores crises políticas da sua história, onde todos nós estamos assistindo a um processo recente de um afastamento de uma presidente da República, um processo de praticamente de falência do Estado, um processo de degradação econômico-financeira da nossa cidade, da nossa região, dos municípios produtores do petróleo, e tudo isso oriundo por uma falta de planejamento, uma falta específica de que pudéssemos trazer aqui, utilizando o que em determinado momento foi uma bênção, que foram os royalties do petróleo, talvez transformando na nossa maldição. Por que digo isso? A crise política que está instalada no país, ela leva a uma crise de desconfiança dos políticos. Podemos nós estar aqui falando e dizendo das nossas propostas, dos nossos projetos, das nossas intenções, mas todos os farão. Todos os candidatos farão as suas propostas, apresentarão os seus projetos, e aí fica a pergunta: qual o critério que cada um dos senhores, qual o critério que cada uma das senhoras escolherá para definir quem será o próximo gestor do município de Campos na qualidade de prefeito, de vice-prefeito ou de vereadores do nosso município? O mais gordinho, o mais magrinho, o mais bonitinho, aquele que está de uma certa forma preparado como candidato, com uma boa retórica, uma boa plataforma de governo. Eu quero alertar os senhores que nem sempre aquele que parece ser o melhor candidato será o melhor prefeito, será o melhor gestor. E convoco a todos para uma grande reflexão. Nós iremos enfrentar a crise que vocês acham que é aguda em 2016. Prepare-se para que ela seja pior em 2017, um orçamento que chegou na casa de 3 bilhões de reais no ano de 2014 e chegará na casa de 1,5 bilhão em 2017. E aí começam os problemas que nós iremos enfrentar. Só comprometimento com folha de pagamento, 1 bilhão de reais. De repasse constitucional da Câmara de Vereadores, pagamento de juros e amortização da dívida, 200 milhões. Só o custeio no primeiro semestre fechou em 360 milhões. Vamos chegar, já estamos com um déficit orçamentário e financeiro de 420 milhões. E o que fazer? Essa é a reflexão que eu trago aos senhores e às senhoras aqui presentes. Dando início ao segundo bloco, sem intervalo, cada candidato responderá a 4 perguntas feitas pelas instituições universitárias de Campos, sorteadas agora, ao vivo, com um tempo de 2 minutos para cada resposta, sem direito à réplica ou tréplica. Eventuais pedidos de direito de resposta serão analisados pela Comissão de Moderação do Debate, formada pelos advogados Daniela Bogado, do IFE, Cláudio Henrique, da UF, e Murilo da Silva Souza, do Uniflu. O direito de resposta, se deferido, só poderá ser exercido no bloco seguinte
pelo tempo máximo de 1 minuto, sem réplica ou tréplica. Iniciando o segundo dos 4 blocos previstos, nossos agradecimentos às emissoras de televisão, Plena TV, O Diário e Terceira Via, e às rádios Educativa 107,5 FM e Rádio Continental de Campos. Vamos agora ao primeiro candidato sorteado, que vai falar sobre o tema Ciência e Tecnologia. Candidato Nildo Cardoso. Vamos agora sortear a primeira pergunta. Recentemente, nossa cidade deu o primeiro passo para a criação de um parque tecnológico, um empreendimento que tem como objetivo promover uma concentração de empresas, instituições de ensino, incubadoras de negócios, centros de pesquisa e laboratórios que criam um ambiente favorável à inovação tecnológica. Pensando nesta realidade, qual é o planejamento do seu governo para apoiar essa iniciativa? Os candidatos que quiserem podem se sentar também. É oportuna a pergunta, que na realidade não existe, foi reativar o parque de tecnologia em Campos, né? E na realidade não foi colocado em prática. O que existe hoje, se nós analisarmos em todos os aspectos, a questão das energias que foi falado aqui anteriormente, que nós precisamos investir com mais propriedade. Nós temos projetos que foram apresentados no sindicato em relação a nós mantermos as nossas empresas através da energia solar, da energia eólica, e que nós sabemos que vai ter um custo muito menor, podendo até comercializar essa energia para todo o município de Campos e até municípios vizinhos. Então eu acho que está na hora de todos os segmentos produtivos da nossa cidade buscar, através dessa crise que foi colocada aqui, uma maneira de sobreviver através dessa parceria que nós vamos propor com todas as instituições superiores do nosso município. Isso nós não podemos colocar em prática exatamente se não tivermos esse bom entendimento. Essa questão do recurso, se não tiver a parceria pública e privada, não vai acontecer. Foi colocado aqui com propriedade a questão do recurso. Campos está vivendo um momento de falência. Isso vai ocorrer poucos meses depois da eleição, se possível 1 mês ou 2 meses. Então, falar em investimento hoje, em toda a tecnologia que nós precisamos para avançar no nosso município, no setor de desenvolvimento, na questão do interior, nós vamos precisar, mas vamos precisar também de recurso para isso. E como adquirimos esse recurso? Como conquistarmos esse recurso? Se não for através da iniciativa privada e do poder público municipal. Então as dificuldades são grandes em todos os setores, mas temos que buscar o entendimento para que essa parceria aconteça de fato, para que possamos gerar mais emprego em nossa cidade. Segundo candidato a falar sobre o tema Ciência e Tecnologia, Dr. Chicão, que não está presente. Candidato a falar sobre Ciência e Tecnologia, Rogério Matoso. Vamos. Conta com o tempo de 2 minutos, candidato. Pergunta: considerando que a educação, cultura, ciência e tecnologia formam uma tríade indissociável, qual a sua proposta pragmática para esta integração? Bom, começamos aqui falando do polo tecnológico que ia contemplar todas essas questões que não houve diálogo com o poder público na época, e o Pudim antes falou muito bem. Muitas vezes a gente vê o candidato aqui falando sobre diversos temas e a prefeita não foi diferente. Naquele momento que ela era candidata, ela falou de um fundo de inovação tecnológica que não colocou lá nenhum real. Hoje, as pessoas que estão lá não conseguem nem participar da passagem social. Nós temos aí investimentos na Secretaria de Petróleo e Gás e de Energias Renováveis. O orçamento durante esses 8 anos. O cachê do Luan Santana na Praia do Farol foi maior do que esse investimento todo. E nós temos hoje uma prefeitura comemorando
uma posição do IDEB de 43º. Isso é muito ruim, quando a gente tem muito recurso, quando a gente é um polo universitário, quando nós temos, como eu falei mais cedo, trabalhos de conclusões de cursos, pesquisas que vocês fazem aqui para que essa administração nossa seja melhor e que seja integrada. Nós ainda não temos um plano municipal de primeira infância, que é onde a nossa criança se desenvolve mais com as questões cognitivas, psicológicas, e precisam de proteção também para que eles sejam os adultos para participar de uma sociedade mais igual. Isso tem que ser feito dessa maneira, com políticas públicas sérias, porque Campos não pode parar, mas na mão desses garotinhos. Terceiro candidato a falar sobre o tema Ciência e Tecnologia, pelo sorteio, Rafael Diniz. Vamos sortear agora a pergunta. O candidato terá 2 minutos. Empreendimentos na área tecnológica são comumente de alto valor agregado e possuem potencial significativo de geração de emprego e riquezas. Desta forma, seria uma ótima alternativa aos repasses de rendas petrolíferas para o desenvolvimento da cidade. Campos, apesar de abrigar várias universidades que desenvolvem tecnologia, tira pouco proveito disso. Caso eleito, como o candidato pretende se relacionar com as universidades e tirar proveito do conhecimento desenvolvido nestas instituições? Primeiro, deixar claro que nós já apresentamos aqui no nosso boa noite. A parceria é mais que necessária, ela é imprescindível para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Como eu falei, estar dentro das instituições de ensino e fazer com que as instituições de ensino estejam dentro do Poder Executivo Municipal. Parcerias. Nós temos conhecimentos, projetos e pesquisas prontas, não precisam ser feitas ou preparadas, já estão prontas. Basta que estejamos juntos, pegando esses projetos, investindo, que vocês, instituição, possam mostrar para nós quais são os caminhos. Então, parcerias, por que não incentivar pesquisas e projetos que sejam voltados também para o desenvolvimento de campos, seja na área industrial, na área social, humana, ou propriamente na área da agricultura, por exemplo, de ciência e tecnologia. Precisamos, já existe um fundo municipal desde 1998, só que esse fundo até hoje nunca recebeu um centavo. Então nós vamos garantir no nosso governo 2% do orçamento líquido para esse fundo municipal, pelo menos para começarmos as nossas atividades. Precisamos fazer com que o Parque Tecnológico do Norte Fluminense saia efetivamente e que o Poder Executivo Municipal possa cumprir com o seu papel para que esse projeto possa funcionar e desenvolver tecnologia na nossa cidade. Nós precisamos fazer com que a Infovia do Saber, fibras óticas que já estão implantadas na nossa cidade e precisam apenas ser interligadas com as instituições para oferecer um serviço e uma troca de informação entre todas as instituições e principalmente fazendo essa fibra chegar às instituições públicas, saúde, educação, transporte, para facilitar e melhorar o atendimento para todos nós. Nós precisamos fortalecer a parceria, entendendo que por ciência e tecnologia nós vamos desenvolver também a nossa cidade. Dá para fazer muita coisa, dá para elaborar projetos, aplicar os recursos com responsabilidade, fazendo o fundo municipal, mais que existir, temos recursos para que isso possa ser aplicado nas nossas instituições, que por vezes ficam na mão do governo federal e do governo estadual sem recursos. Então o Poder Público Municipal tem que se assumir essa responsabilidade e garantir recursos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia em nossa cidade. Vamos agora ao quarto candidato pelo sorteio. Obrigado, candidato. Candidato Pudim. O nome do candidato Caio Viana também estava na urna, mas não está presente. Vamos agora sortear a pergunta sobre ciência e tecnologia ao candidato Pudim. Candidato, vivemos em um município em que a saúde é tão precária que nem foi tema deste debate. Mas, falando de educação, ciência e tecnologia, quais são os projetos de parceria com o ensino superior na área de saúde, envolvendo cenário de prática e fomento à pesquisa, tendo em vista os benefícios extraordinários que poderiam ser obtidos com o investimento nessas áreas, tanto do campo da saúde quanto do desenvolvimento tecnológico? É muito importante a gente falar sobre esse tema, porque quando a gente fala de ciência e tecnologia, está diretamente associada à transparência. Infelizmente, hoje, as
questões tecnológicas, ferramentas que nós temos, não interessa na saúde a transparência. O que interessa na saúde do município de Campos é que fulano de tal nomeia, sem nenhum critério técnico, o administrador do posto de saúde lá do Farol de Santo Tomé. Não existe nenhum tipo de controle por parte dos medicamentos, não há nenhum tipo de controle por parte do cidadão. O candidato Rafael Diniz fala com muita propriedade da instalação do cartão Saúde Cidadão. Eu, quando fui candidato em 2004, apresentei o mesmo projeto, aonde você usaria as ferramentas disponíveis de tecnologia para que o cidadão pudesse procurar qualquer unidade de saúde em Campos e tivesse um prontuário dele, não só nas unidades de saúde públicas, mas também as conveniadas e as particulares. Porque é inadmissível hoje você não ter essas ferramentas a seu favor. Eu cito um exemplo. Se um cidadão hoje ele é acometido por um infarto em frente ao prontocard, ele fica infartado ali, tem que esperar a ambulância do Hospital Ferreira Machado vir para socorrer. Se ele tem o cartão Saúde Cidadão e se estão todos interligados, ele pode imediatamente ser atendido ali no hospital, no prontocard, e ele ter o seu atendimento. Fora isso, o controle de medicamento. Hoje é um escândalo o desvio de medicamentos, hoje na Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. E ninguém controla. Por quê? Porque não usa a tecnologia da informação para isso. E nós vamos estabelecer com as instituições uma coisa extraordinária. Nós não vamos fazer parceria só, parceria público-privada, não. Nós vamos estabelecer parcerias público-público. Hoje na FAETEC temos um laboratório de análises clínicas pronto e que a Prefeitura de Campos não utiliza. Por quê? Porque não tem interesse. Então, nós vamos utilizar todas as ferramentas através da parceria com essas instituições. Nossos agradecimentos aos candidatos e vamos dar início agora à segunda rodada do segundo bloco com o tema Cultura. A nossa comissão de assessoria do moderador, os advogados Daniela Bogado do IFE, Cláudio Henrique da UF e Murilo da Silva Souza Uniflu entendem que por um critério de equilíbrio e de transparência, o nome dos candidatos ausentes também devem fazer parte da urna de sorteio. Vamos agora ao primeiro candidato da segunda rodada do segundo bloco. Vamos sortear o candidato Pudim. Vai falar sobre cultura, vai responder a pergunta. A cultura é um traço essencial a cada comunidade. Como se dará a atuação de seu governo no que se refere à valorização dos artistas locais? Como pretende utilizar o Trianon e o Teatro de Bolso? De que forma será utilizado o CEPOC? 2 minutos. Hoje, a gente precisa entender que Campos é uma cidade com 4.000 km² de extensão e com diversidade cultural completamente diferente. A questão cultural hoje da região norte, que vai do quilômetro 13 até Santo Eduardo, é completamente diferente da questão cultural que existe, que vai de Donana até o Farol de São Tomé na nossa Baixada, que é diferente de Guarulhos. E é preciso que nós possamos estar trabalhando em sintonia com a complexidade cultural que o município vive. Nós não podemos ter um olhar tão somente para a questão dos aparelhos culturais que estão aqui na pedra. A pergunta que você nos traz fala da questão do Trianon. Que é importante o Trianon? É importante. Nós precisamos ali desenvolver um processo cultural inclusivo e não aquele processo cultural que hoje existe lá somente de espetáculos, ou seja, de entretenimento. Nós não estamos assistindo um investimento na prata da casa, ou seja, das pessoas que se destacam no mundo cultural, no mundo da dança, no mundo da interpretação, no mundo da música. Nós vemos aí, hoje, a Orquestrando da Vida passando pela situação que está passando. Nós estamos vendo hoje o teatro de bolso, que não funciona porque não tem ar-condicionado, com a fachada caindo. Não há qualquer tipo de políticas públicas voltadas para o processo cultural de Campos. É preciso que a gente possa fazer, junto às instituições de cultura, uma discussão ampla, inclusive criando e dando condições ao Fundo Municipal de Cultura de elaborar projetos da questão da produção cultural dos artistas locais, que estão sendo alijados do processo em benefício dos artistas que vêm de fora. Um artista que cobra um cachê de 170 mil, vem aqui, põe o dinheiro da gente e vai embora, e recebe antes de subir no palco. É inadmissível que um artista local nosso aqui, ele suba no palco e só vai receber 3, 4, 5, 6 meses depois, e se receber. E
Então é preciso que o Conselho de Cultura de Campos funcione plenamente e que nós possamos ter um Fundo Municipal de Cultura onde se possa discutir através do Conselho as políticas públicas que nós vamos desenvolver para o desenvolvimento do processo cultural da nossa cidade. Essa é a nossa ideia. Segundo candidato do segundo bloco, respondendo sobre cultura. Candidato Rogério Matoso. Rogério, vamos à pergunta. Que relevância será dada a eventos tradicionais da agência local, entre eles a Festa de Santo Amaro? Como promover a divulgação dos eventos com a finalidade de atrair turistas? 2 minutos. Bom, nós temos visto aí em outros municípios, outros estados, o próprio Minas Gerais tem a Estrada Real, que é feito lá, a logística toda necessária, porque é uma questão cultural daquela região, e aqui nós temos muito, né? Desde Pedro de Góis a 7 Capitães, nós temos que fazer isso chegar às nossas crianças, por isso nós vamos levar a cultura para o CEPOP, e a nossa Secretaria de Cultura vai estar lá, com um museu multimídia, para que possa atrair a atenção das crianças, para que saibam das histórias dos 7 Capitães, do José do Patrocínio, para que saibam da nossa cavalhada e que a gente possa fazer uma agenda oficial, como é feito em Minas Gerais com a Estrada Real, e que essa função aí, você falou de Santo Amaro tem a tradição das pessoas irem caminhando para lá, mas que a gente pode conseguir colocar na nossa cultura da Baixada, que é a Baixada dos Padres Beneditinos, das igrejas todas, e são muito culturais que as pessoas ainda não conhecem, mas com as questões oficiais da cavalgada, que além de tudo ainda fomenta o comércio, gera emprego, e você vai conseguir fazer uma cavalgada e junto com o ecoturismo nessa região toda de cultura, que nós temos muito. Nós temos que resgatar também os nossos museus todos, mas nós vamos fazer do CEPOP um equipamento cultural lá, um polo de cinema, com casa de arte, um museu multimídia para as nossas crianças estarem lá sempre, e com os barracões das escolas de carnaval, que elas possam incentivar as pessoas a saber da cultura nossa local, porque são elas que colocam na passarela, muitas vezes, as histórias de muitos heróis que Campos já tiveram e que as nossas crianças ainda não sabem e precisam personificar dentro do coraçãozinho delas a Campos dos Goitacazes, intrépida. Obrigado, candidato Rogério Matoso. Vamos agora ao terceiro candidato nesta rodada do segundo bloco a falar sobre cultura. Candidato Nildo Cardoso. Candidato, vamos sortear a pergunta feita pelas instituições universitárias de Campos. Que percentual do orçamento municipal será destinado às ações culturais no município de Campos? Qual será o foco da política cultural de sua gestão? Essa é uma pergunta boa. Precisa saber se vai ter dinheiro para fazer alguma coisa na nossa cidade, principalmente na área de cultura, porque na realidade de 2001 a 2004, meu primeiro mandato, tinha tanto dinheiro na cidade que nós saímos daqui para promover o carnaval no Rio de Janeiro. Quem não se lembra disso? A Imperatriz Leopoldinense, para homenagear a nossa cidade. E agora, nos últimos anos, nós recebemos escolas de samba do Rio de Janeiro aqui na nossa cidade, com o carnaval fora de época, pagando fortunas para que as pessoas transportem de lá as suas alegorias, fiquem hospedados na nossa cidade, bebendo champanhe, cerveja e chopp pela Avenida Pelinca. Então, essa é a realidade do município de Campos. Então, quando nós elaboramos o nosso projeto em relação à questão da cultura, nós precisamos entender, existe um orçamento, foi colocado aqui por um dos candidatos, existe um orçamento próprio do município, que já está praticamente comprometido, e ainda parte o recurso dos royalties, com quase 1 bilhão com folha de pagamento. Nós estamos hoje com déficit. Hoje chegar e falar assim, Nildo Cardoso, quanto vai ser investido na cultura, principalmente na questão do carnaval em Campos, é querer que eu minta para vocês. A partir de janeiro é que nós vamos ver o tamanho da caixa preta que nós vamos encontrar. Falo pelo todos os candidatos aqui.
ninguém sabe o que nós vamos encontrar. Porque em 2014, naquela eleição de governador, além de 2,5 bilhões, foram tomados de empréstimo 250 milhões, um orçamento de 2,750. E a cidade faliu. A cidade está no buraco. Agora imagina esse ano, um orçamento de 1,6 bilhão, com uma folha de quase 1 bilhão. O que nós vamos herdar para a partir de 1º de janeiro para administrar esse município? Então é melhor esperar do que prometer aquilo que não pode cumprir. Obrigado, candidato Nildo Cardoso. A última pergunta ao 4º candidato deste bloco sobre cultura. Caberá a Rafael Diniz, mas o doutor Chicão estava inseminado na urna, e assim como o Caio Viana também estava inseminado. Aproveitamos a oportunidade para informar que, pelas regras do debate, os candidatos que eventualmente se atrasem, eles ainda podem comparecer ao debate, mas só participarão do bloco seguinte ao que estiver em curso. Portanto, o candidato Rafael Diniz responderá agora a última pergunta desse bloco sobre cultura. Candidato, o que o candidato pensa a respeito da prefeitura entregar o Teatro de Bolso à classe artística para realizar a cogestão daquele espaço? Eu acho que o caminho é esse. Primeiro é entregar a cultura para quem sabe fazer cultura. E parar com o que vem acontecendo nos últimos anos, com esse desgoverno que aí está, que é colocar gente que não entende de cultura para tentar fazer cultura. E valorizar o artista local. É inadmissível gastar milhões e milhões com os artistas de fora por 2 pontos. Primeiro, pela questão cultural. Nós temos que valorizar o que é nosso. Valorizar a nossa cultura, até para promovermos a cultura de campus, feita pelo campista para outras cidades, outros estados e outros países. E segundo, por uma questão econômica. O artista de fora que ganha aqui, ele gasta lá fora. O artista de campus, ele ganha aqui, investe aqui. Ele faz o dinheiro circular na nossa economia. E nesse momento que precisamos gerar receita e fazer economia, o dinheiro circular na nossa economia, mais nada que também por uma questão econômica, investir no artista local. Mas devolver o teatro de bolso para o nosso artista. Uma cogestão, por que não? Mas acima de tudo garantir que a gestão seja mais do artista do que propriamente da administração pública. É abrir um espaço para que o artista possa realizar cultura com responsabilidade, entendendo que ele que sabe fazer cultura. Nós não podemos permitir que anos já passaram e o teatro de bolso não funciona como um simples ar-condicionado quebrado. O município já gastou, nos últimos tempos, nos últimos meses, 170 mil reais com fogos de artifício e não teve dinheiro para consertar um ar-condicionado. Não é simplesmente consertar um ar-condicionado, é reativar um espaço que promove cultura. E promovendo cultura com o artista local, nós vamos avançar e desenvolver a nossa sociedade, nós vamos avançar e desenvolver a cultura e a educação do nosso município, porque a educação também é cultura, mas mais que isso, nós vamos começar a enfrentar um dos grandes problemas hoje que cresce na nossa cidade, que é a violência. Não existe outra forma de enfrentarmos a violência que não seja também pela cultura. Então é de imediato, a partir de 1º de janeiro de 2017, consertar o ar-condicionado. Obviamente que temos dinheiro sim para isso, é tanto dinheiro jogado fora em pastas, em áreas desnecessárias, e devolver o teatro de bolso para o seu verdadeiro dono, que é o artista local. Obrigado. Vamos iniciar agora a terceira rodada do segundo bloco do debate Eleições 2016, aqui diretamente do Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense, e o tema é educação. Primeiro, o candidato a falar sobre o tema, Rafael Diniz. Vamos agora à pergunta. Quais são as ações previstas para promover a qualificação dos professores da rede municipal? Quanto às propostas para a melhoria da qualidade do ensino, como estas serão avaliadas ao longo dos 4 anos do mandato, caso soubesse as eleições? Primeiro, lembrar que na minha atuação enquanto vereador de mandato, que sou com muito orgulho de Campos, uma das áreas mais prestigiadas e que realizei defesas na Câmara foi com relação à educação. Isso eu aprendi em casa por ser filho de professores e professora. Se queremos transformar a nossa cidade, não há outro caminho que não seja verdadeiramente pela educação. E educação nada mais é do que valorizar os nossos profissionais de educação, que são eles que vivem diariamente a nossa educação. Então, a valorização contínua e qualificação contínua desses profissionais é um dos objetivos exatamente para transformarmos também a nossa sociedade pela educação. É garantir autonomia para as nossas escolas,
autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia pedagógica, é garantir a eleição direta para diretor de escola, um projeto meu enquanto vereador que está engavetado até hoje na Câmara Municipal, que nós vamos implementar sim no nosso governo, e valorizar o servidor. Valorizar o servidor da educação não apenas com a remuneração, mas dando estrutura de trabalho. Hoje o professor não consegue ter papel higiênico na sua escola. O professor não consegue ter papel, folha de mimeógrafo para poder realizar atividades com os seus alunos. O professor hoje sofre com problemas de saúde exatamente porque não tem estrutura ofertada por esse desgoverno que aí está. Então a valorização do servidor vai muito além da simples remuneração que nós vamos ter que rediscutir, inclusive com a rediscussão do plano de cargos e salários de todos os nossos servidores, inclusive dos profissionais da educação, mas acima de tudo, qualidade de vida para que eles possam exercer um bom trabalho. Dando estrutura para as nossas escolas, por isso que a partir de 1º de janeiro de 2017 estaremos reestruturando todas as nossas escolas e creches de nossa cidade, até porque só com um ambiente saudável e bem estruturado, o bom profissional vai poder realizar as suas atividades. Não pode cobrar do profissional enquanto o Poder Executivo, responsável e o prefeito não cumpre com o seu papel. Então a valorização do profissional da educação é sim um dos nossos compromissos, assim como sempre garanti durante o meu mandato de vereador, entender que quem faz a educação funcionar no nosso município é o servidor da educação. E a partir de dar poder, condições, autonomia para que eles possam realizar suas atividades, é que nós vamos conseguir mudar e melhorar a nossa educação. Só não podemos admitir o 48º posição no IDEB. Obrigado. Obrigado, Rafael Diniz. Segundo candidato a responder sobre cultura, sobre educação, Pudim. 2 minutos, vamos à pergunta. Considerando que o ensino fundamental é de responsabilidade do município, qual a sua proposta para que Campos dos Goytacazes consiga atingir uma avaliação do IDEB compatível com sua importância regional? Olha, na verdade eu preciso fazer aqui uma introdução acerca da situação de Campos. Estão comemorando o 88º lugar que tinha para o 48º lugar na classificação do IDEB. Isso é uma vergonha que se pode ver alguém comemorar esse tipo de classificação, né? Eu não consigo entender alguém comemorar isso. Comemorar primeiro, segundo. Existe hoje uma questão fundamental que precisa ser revista, que é o Plano Municipal de Educação. É óbvio que o Plano Municipal de Educação vai dar uma diretriz para nós, em parceria com o CEP, em parceria com os professores, com os educadores, de quais são os caminhos apontados para que a gente possa melhorar o nosso ensino IDEB. É óbvio que, como disse o Rafael, é preciso rever a questão da qualificação dos professores, da requalificação e, acima de tudo, a valorização. Agora, o Plano Municipal de Educação tem contido nele o PCCS, que é o Plano de Carreira e Salário, que também precisa ser revisto. Existe uma série de situações. Já dizia o velho Brizola que obra é um corpo sem alma. Este governo que aí está, ele prioriza muito estatística de prédio. Ele esquece que dentro daqueles prédios tem gente, tem professor, tem educador, tem pessoal de apoio e principalmente as nossas crianças. Pasmem os senhores aqui presentes. 40% das nossas crianças estão chegando ao 6º ano sem saber ler e escrever. Isso é um crime, é uma condenação ao subemprego para essas crianças e a possibilidade que elas tenham de cursar uma universidade. Isso porque não existe uma política educacional. Se gasta 70 milhões de reais com uma empresa chamada Expoente, quando o Ministério da Educação oferece de graça o material pedagógico para nossas crianças. É preciso rever tudo isso, mas rever principalmente, reconstruindo o Plano Municipal de Educação, reconstruindo o Plano de Carreira e Salário, mas em parceria com quem conhece, que é o sindicato dos professores municipais e com os funcionários, com os pais e com os alunos. Agradecimento ao candidato Geraldo Pudim. Terceiro a responder sobre educação desta rodada, candidato Rogério Matoso. Vamos agora à pergunta. Nas escolas municipais em Campos ocorrem eleições para a definição de potenciais diretores. Porém, a escolha final é feita pela prefeitura. O senhor considera esta forma de escolha democrática? Como ocorrerá a escola dos diretores? Como será a escolha dos diretores das escolas em seu governo? 2 minutos. Bom, isso quando eu fui vereador em 2008,
O Renato Barbosa apresentou um projeto lá de eleição direta para diretor de escola, eu votei a favor, e ela tem que acontecer. Agora nós temos que ter qualificação para essas diretoras, e se a comunidade ela concluiu que aquela pessoa é a melhor diretora, nós temos que aceitar, porque além da qualificação para você ensinar de Joãozinho, você tem que gostar dele também. E a diretora, sendo eleita, ela vai, a cada dia que passa, se melhorando, justamente porque tem uma eleição para ela, e vai cada vez mais melhorar o ensino da sua escola, que tem que ter mais autonomia, autonomia educacional, autonomia financeira. Agora, nós temos um índice ainda muito baixo de escola que nós temos que avaliar esse diagnóstico. Vamos rever essas escolas todas na zona rural que foram fechadas por esse governo. Vamos ouvir mais as classes. E aí, quando eu falo da classe, nós temos que englobar todos, não são só os professores, mas são os apoiadores. Nós temos aí projetos como pró-funcionários, justamente para qualificar cada vez mais e melhor aquela pessoa que cuida da sua criança. E isso nós temos que colocar a primeiro plano, porque tenho certeza absoluta que isso vai melhorar a educação das nossas crianças. O material didático hoje chega muitas vezes no meado do ano, no final do ano, isso interfere muito. E colocar a educação no campo. Está ali meu avô, 100 anos de idade, trouxe a escola agrícola para cá e fez a escola agrícola e colocou os filhos deles para estudarem lá. Por isso, nós como prefeito vamos fazer a escola que nós queremos para os nossos filhos, mas nós vamos colocar a educação no campo, porque é a nossa, historicamente, resgatou a nossa cidade economicamente, e eu tenho certeza absoluta que nesse momento de crise, quem vai salvar a nossa comunidade é a agricultura novamente. Nós vamos colocar isso nas nossas escolas. Obrigado, candidato Rogério Matoso. Vamos agora ao entrevistado que vai responder neste debate a quarta pergunta sobre educação, que é o candidato Nildo Cardoso. Lembrando que os candidatos Caio e Chicão não estão presentes. Vamos à pergunta, candidato. Considerando as despesas destinadas à consecução das atividades de ensino, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição, construção e conservação de instalações, concessão de bolsa de estudo a alunos, estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento da qualidade de ensino, aquisição de material didático, qual a ordem de prioridade que será assumida por seu governo e quais as justificativas para que assim seja? Bem, vamos começar pelas instalações. Se nós não tivermos instalações adequadas, com certeza nós não teremos motivação nem para o profissional para educar, muito menos para os alunos. Nós vamos citar aqui alguns casos. Esse governo não tem responsabilidade nenhuma com a educação básica. Na comunidade de São Sebastião, que é o 4º distrito, na Baixada Campista, a escola municipal funciona dentro da paróquia. Vou repetir. A sede do 4º distrito, na Baixada Campista, a escola municipal funciona com 170 alunos dentro de uma paróquia. Aí pergunta, tem compromisso com a educação? Não tem. A mesma coisa acontece numa comunidade vizinha, comunidade a 5, 6 quilômetros aproximadamente, que é a comunidade do Espinho. Foi fechada a escola e a creche, e as crianças transferidas exatamente para a beira do Taí. Semana passada, nós fomos a Tocos, a Escola Municipal Getúlio Vargas. Tem lá uma quadra poliesportiva, mas não tem cobertura. Isso já tem 4 anos que não tem cobertura. Santa Maria de Campos, a mesma coisa. Uma quadra totalmente abandonada, não tem cobertura e não tem mureta, não tem proteção de tela, não tem nada. E outra coisa, a trave são 2 paus de madeira com a travessa. Com relação à questão da bolsa de estudo, isso é uma responsabilidade do município quando não tem vaga na escola pública do município. Nós estamos falando do ensino fundamental.
E eu acho que nós temos que trabalhar com seriedade, com responsabilidade na qualidade da educação dos nossos filhos, porque dali é que nós vamos ter no futuro as universidades com alunos capazes de trabalhar ocupando um espaço que daqui a pouco nós vamos falar que vai ser fundamental, principalmente no tema livre. Obrigado, candidato Nilton Cardoso. E vamos agora à última pergunta deste segundo bloco, relacionada ao tema planejamento urbano. O candidato a responder, Rogério Matoso. 2 minutos para a sua resposta. Vamos à pergunta. A maior parte do nosso município não conta com saneamento básico, assim como rede de esgoto. Qual a sua proposta de governo a curto e a médio prazo para resolver esta questão tão grave? Vai? Bom, nós sabemos que o royalties de petróleo, ele vem justamente para desenvolver melhor a cidade na questão do impacto social. O impacto social tem a ver com infraestrutura. E nós vemos que numa cidade como Campos, bilionária, nós temos bairros ao redor da nossa cidade que não tem esgoto, não tem água. Isso é um absurdo nos anos de hoje, isso acontecer. E essa infraestrutura tem que ser planejada. Nós temos que rever, por exemplo, o contrato com a Água do Paraíba, que muitas vezes cobra o esgoto sem ter o esgoto tratado. Nós temos aí, nessa prefeitura, contratos de empresas de fora, essas que vêm para o Jardim, que gastam aí 70 milhões, 80 milhões, quando a gente poderia estar pegando esse dinheiro para construir estações de tratamento de esgoto aonde não tem, porque isso também é saúde. Agora, as ações urbanas, elas têm que ser feitas com umas equipes multidisciplinares, para não acontecer o que está acontecendo hoje com essas comunidades habitacionais, que nós temos muita violência e que a gente viu que a prefeitura uniu bairros que não poderiam estar juntos, e essa violência aumentou demais. Nós vamos ter uma cidade que vai crescer muito populacional, na questão populacional, e nós temos que estar planejados para isso, com a infraestrutura necessária, e que isso é um royalty, e que a gente não fique na royalty dependência, que a gente planeje, que a gente construa e que consiga sim levar a nossa cidade a patamares muito melhores do que nós temos hoje. Candidato Rogério Matoso, vamos agora ao segundo candidato a responder sobre o tema planejamento urbano nesta quarta rodada do segundo bloco. Candidato Dr. Chicão, que está ausente. Vamos proceder à próxima escolha.